Meus amigos, vamos falar um pouco sobre, novamente, o tenente-coronel Cid, Mauro Cid, foi até a Polícia Federal para depor. Nunca se viu uma delação premiada, onde de fato é a delação premiada não só à la carte, mas também a prestações. A prestações, né? São tempos realmente estranhíssimos. Estranhíssimos. Eu quero abordar três aspectos neste vídeo. Vamos começar pelos dois, talvez, mais importantes. Primeiro aspecto. O primeiro delator, pelo menos assim, taquigrafado na história brasileira, registrado, foi o Joaquim Silvério dos Reis. O delator da Inconfidência Mineira. Inclusive, há aqui neste canal um curso completo. Sabe, lembra quantos blocos, Martina? Acho que são 8 blocos. Tiradentes, o herói fabricado. Tá, todos os 8 blocos disponíveis para todos. Tá? Em público, para o público. Há outro minicurso também, a Revolução dos Porcos. Este nós disponibilizamos, a dicção hoje está horrível, sexta-feira. Este nós disponibilizamos os 2 primeiros blocos para todos e os 7 blocos seguintes de A Revolução dos Porcos está apenas para membros. Aconselhamos e orientamos e sugerimos, se inscrevam como membros do canal para aproveitar aí os minicursos do canal. Em breve nós vamos fazer o seguinte também, um vídeo explicando a história pictórica, a história do ponto de vista da história da arte de cada uma das telas que temos aqui no escritório, inclusive essa que vocês veem aqui um pedacinho, e ontem uma moça falou, mostra o quadro todo, que quadro belíssimo e tal, né? Vamos mostrar. Essa aí fala sobre George Washington. Se inscrevam como membros. Mas eu dizia o seguinte, o primeiro delator registrado na história brasileira, supostamente teria sido Joaquim Silvério dos Reis, que delatou em Inconfidência Mineira. Neste curso lá, Tiradentes, herói fabricado, vocês talvez percebam que, de fato, o Joaquim Silvério dos Reis foi um dos delatores primeiros do Brasil, mas uma outra figurona também pode ter sido um delator. Tá bom. Inclusive militar essa outra figura. De lá para cá, e principalmente a partir aí da segunda década deste século XXI no Brasil, a tal da colaboração premiada, no jargão popular, delação premiada, se popularizou aqui nas nossas instituições de persecução penal, a ponto de que hoje nós estamos percebendo que, de fato, a atividade investigativa ou investigatória das nossas polícias judiciárias está se atrofiando. E a Lava Jato tem culpa nisso, é verdade. Mas aqueles que destruíram a Lava Jato agora estão usando das mesmas estratagemas da Lava Jato. Olha, a figura do delator, inclusive há uma música, uma letra maravilhosa do samba raiz, que diz assim, mas em Mangueira não existe delator, mas em Mangueira não existe delator, no Morro da Mangueira. Mas o Brasil está sendo incentivado a se tornar um país de delatores. Veja, eu tinha um professor, querido professor de processo penal, na época eu era jovem, eu achava que aquele raciocínio, a opinião dele era radical demais. Hoje eu tenho a mesmíssima opinião dele. Um homem experimentado já na época, procurador de justiça do Tribunal de Justiça da Bahia, e ele dizia, meu professor de processo penal, ele criticava e tinha ojeriza a figura do delator. E na época eu, como estudante, com todas as antenas ligadas, tentando sempre ponderar, entender, e tem que ser assim mesmo quando você está em formação, para depois chegar e tomar suas próprias conclusões. Hoje eu penso semelhante. Eu tenho ojeriza também a figura do delator. O sujeito vai lá, se lambuza, supostamente, a depender do caso, de uma trama. Ele faz... Não estou falando exatamente desse caso, mas pode ser, mas também pode não ser. Não estou falando desse caso.
Não estou falando do caso concreto, mas estou falando da figura do delator. O delator, ele vai lá, se lambuza da prática. Muitas vezes se beneficia das práticas pouco louváveis e depois ele vai para obter um benefício do Estado. Ele vai lá e entrega os colegues. O delator, do ponto de vista ético e moral, é subproduto de latrina. É ou não é? Eu estou falando do ponto de vista ético e moral. Do ponto de vista jurídico e legal, essa figura da delação premiada existe, está lá no âmbito da Lei 12.850, que é a Lei de Organizações Criminosas. Estão vendo que eu estou falando com propriedade que falo. Então, do ponto de vista legal, jurídico, está regulamentado no nosso ordenamento. Ótimo. Mas do ponto de vista ético, moral e prático, é um horror. Porque nós, enquanto sociedade que tem instituições, as nossas instituições, que representam, então, o nosso pacto social mambembe, está incentivando a que fulanos, nas suas interações sociais ao longo da vida, façam coisas erradas e depois delate os colegas de antânio, né? Os colegas de outrora. A figura do delator, eu repito, do ponto de vista ético e moral, é deplorável. É muito ruim para a sociedade. O exemplo do delator é degenerativo, é deletério para a sociedade. Ponto. Agora, ainda há outros pontos negativos dessa ode, dessa apologia que se faz hoje à figura do delator. Atrofia, diminui, enferruja as ferramentas e as instituições que fazem a investigação do país. Pensem vocês. Em época em que a delação não era institucionalizada e incentivada como agora. Nas escolas de polícia, na academia de polícia, etc., no Ministério Público, etc. Os agentes eram treinados para investigar. Técnicas das mais diversas, inclusive envolvendo tecnologia, etc. Hoje não. Não é verdade? Não está enferrujando a atividade. A ideia inicial foi boa. Era mais uma ferramenta para ajudar na apuração, evitar impunidade e, portanto, também diminuir as cifras de crimes e tal. Mas hoje virou assim, uma coisa assim. Virou uma coisa por si mesma a delação. E claro, do jeito que nós estamos no nosso atual Estado brasileiro, quem controla as delações? Quem controla o uso que se faz das delações? Repito, também na Lava Jato houve abuso por parte das autoridades no uso que fez das delações. Agora, muita gente está dizendo, nossa, militares. Dizem até que esse Mauro Cid é um cara altamente, assim, primeiro, aluno de turma. Primeiro que esse negócio nunca leva a sério. Os militares levam isso muito a sério. Foi o primeiro aluno da turma e tal. Alguns outros cursos, de direito, inclusive, hoje menos, mas antigamente. Primeiro aluno da turma. O melhor aluno. Medicina. E aí está se vendo que esse negócio é pura troça. Esse homem era ajudante de ordens. Lamentável a figura do Mauro Cid e a figura do delator. Doutor, mas o senhor não está na pele dele? Não sabe a pressão que esse homem está sofrendo? Doutor, o senhor não sabe que é uma estratégia? Eu não estou fazendo juízo de valor, pessoal, aqui no sentido do que
supostamente A ou B tentou fazer lá em 2022. Não é isso. Eu estou fazendo uma análise muito mais profunda do que isso. Estou fazendo uma análise da falência ética e moral da nossa sociedade que aflora quando vemos essas figuras aí. Está aqui agora, vocês querem ver? Porque, na verdade, o sujeito se mete a uma situação, se é que se meteu, e depois está entregando todo mundo. Se é que está... Está aqui na CNN. Não, está no UOL. Cid, o coronel Cid, diz à PF que Braga Neto, general Braga Neto, deu dinheiro a Kids Pretos em plano de golpe. A mídia está dizendo que nessa última vez que esteve, que o tenente-coronel Mauro Cid, nesses desdobramentos infinitos de sua delação, a delação infinita do Brasil, se brincar, a delação de Cid vai chegar até como é o nome daquele amigo lá, meio problemático que o Dom Pedro I tinha? Lembrem aí. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou à Polícia Federal que o general Braga Neto, ex-ministro candidato a vice na chapa de Bolsonaro, entregou dinheiro vivo a militares das forças especiais chamadas Kids Pretos para financiar supostos planos disso, daquilo e tal. Então, está dizendo aí que o Mauro Cid implicou o Braga Neto. O Braga Neto, general, igual o pai do general Mauro Cid, que é o Mauro Cid pai. É um horror. É um horror. Que coisa. Bom, termino por aqui, porque de fato é um clima e é um tema pesado. Deixem seu like, torne-se membro deste canal, confira a sua inscrição, comente educadamente, compartilhe.